Essa música que a gente cantou hoje, do Cântico da Colheita, ela tem um lugar extremamente especial no meu coração. Primeiro porque quando eu casei eu cantei essa música, eu entrei com essa música na igreja, dizendo que eu esperei no Senhor e agora eu casei com a minha esposa, né? Então ela tem um lugar especial no meu coração, porque me remete a uma das maiores bênçãos que Deus concedeu na minha vida, que é a minha esposa, que dela veio, né, os outros, né, as crianças, né? Apesar de alguns acharem que nada mudou esse ano. E também quando nós pensamos aqui na igreja, eu vivi isso. A gente sonhou, a gente orou, e hoje a gente está vivendo mais do que a gente tenha sonhado, que a gente tenha orado. A gente sabe que isso é das mãos de Deus, e tem tudo a ver com o que a gente vai conversar nessa noite. É muito interessante essa data do ano, né? Ocorrem algumas verdades e ocorrem algumas mentiras. Algumas verdades que eu acho interessante do 31 de dezembro é: a gente olha para trás e faz uma avaliação, né? A gente dá uma olhada no ano, a gente faz essa visão geral, o que é que aconteceu, né? E é muito interessante você tirar um momentinho para ver as fotos da sua vida nesse ano, porque a gente vai vivendo um dia depois do outro, um mês depois do outro, a gente vai acabando esquecendo tudo que aconteceu dentro de um ano. Mas existem algumas mentiras também. É a gente achar que no ano que vem tudo vai ser diferente, simplesmente porque virou o dia, porque o relógio bateu, e porque eu acho que vai começar um ano novo e tudo vai ser diferente. Existe um ditado que não é bíblico, mas eu gosto muito dele. Ele fala: tolice é esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então sempre quando nós costumamos pensar no final do ano, nessa época, né, ou você vai para o comércio, boas festas, né, paz e prosperidade, saúde para todo mundo, não é isso? Há um desejo de que o ano que vem seja melhor do que o ano que se passou. Esse desejo, na verdade, de prosperidade. Mas se ao invés de a gente projetar um ano para como a gente quer, se a gente aprendesse a projetar um ano para como Deus quer que esse ano seja, um coração firmado nas coisas de Deus. Um dos maiores evangelistas da história, chamado John Wesley, ele era inglês do século XVIII. Ele fez uma oração que ficou conhecida na história. Ele disse assim: Senhor Deus, dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Se o único desejo do nosso coração for temer o pecado e desejar a Deus acima de todas as coisas, você tem um homem muito forte, muito poderoso na sua frente. Viver sob a vontade de Deus é um plano muito melhor para nós do que seguir os nossos próprios planos. Por uma razão simples: porque nós não sabemos o que é que vai acontecer e Deus sabe. Nós somos impotentes diante das situações, mas Deus não é. Deus é onisciente, poderoso, bondoso, soberano. Ele sabe reger a nossa vida melhor do que nós mesmos. Então a verdade é que você hoje está, reconheça ou não, debaixo do plano que Deus tem traçado para a sua vida, e faz parte desse plano você estar aqui hoje à noite, no último domingo do ano, ouvindo essa mensagem da qual Deus reservou para você. E eu queria hoje lhe encorajar a abrir os olhos, para que você possa enxergar como você pode viver um ano de 2024 diferente. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 126. Humberto, esse retorno tá, eu prefiro 100. Salmo 126. Salmo 126 diz o seguinte: canção de peregrinos. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria, então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato,
O Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva que enche de novo o leito do rio, o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu santo nome, Senhor Deus. Tu és digno de louvor, Senhor Deus, a história é Tua, Senhor Deus, a nossa vida é Tua. Nós existimos, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu santíssimo nome. Senhor Deus, que aqui nessa noite nós possamos ser alimentados, Senhor Deus, consolados pelas verdades da Tua santíssima palavra. E nós possamos olhar para o futuro com os Teus olhos, Senhor Deus, e colocar o nosso coração debaixo da Tua soberania. E o Senhor possa nessa noite falar conosco mais uma vez. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. É interessante que essa partezinha aí do começo do capítulo fala canção de peregrinos, e apesar de estar antes do versículo 1, é uma parte que faz parte da Bíblia, está lá no original. Então é uma parte importante para a gente. E se você olhar os salmos ao redor dele, né, tem todos eles essa mesma, a partir do 120, você vai ver do 120. Você vai ver essa nomenclatura, canção dos peregrinos, canção no 121, no 122, no 123 e por aí vai. Originalmente ele é chamado como cântico de romagem. É uma palavra que quem tem a base católica entende isso, né? O que acontecia no povo de Israel? O povo adorava somente em Jerusalém. Existiam festas solenes que aconteciam exclusivamente em Jerusalém. Então, havia músicas que o povo cantava enquanto eles estavam saindo de suas terras, saindo de suas casas e indo para Jerusalém para adorar a Deus juntos. Então é chamado de canção dos peregrinos, que são as pessoas que estão deixando as suas casas para irem para Jerusalém para adorar a Deus. Mas esse cântico 126, ele é muito especial, porque ele é um cântico que foi cantado voltando da Babilônia. E aqui eu preciso dizer um pouco de história para você. O povo de Deus havia abandonado a Deus, havia se tornado idólatra, havia se tornado um povo maldoso, e por conta disso Deus levantou o Império Babilônico para poder punir o seu próprio povo, para poder corrigir o seu próprio povo do desvio que eles estavam distantes e rebeldes de Deus. Então foi feito um cerco da Babilônia ao redor do povo de Judá, e eles foram destruídos e levados para o cativeiro. 70 anos depois, esse povo volta. Deus liberta esse povo para que eles possam voltar para a sua terra, para a terra que Deus havia dado a eles, voltarem para casa. E originalmente esse cântico, ele é cantado nesse contexto, onde o povo relembra duas coisas: o momento onde havia sido destruída a cidade por Nabucodonosor, agora já debaixo de um novo império, do Império Persa, o povo é liberto para voltar à sua terra, e eles cantam esse salmo. Esse provavelmente é o canto que foi entoado por um dos primeiros grupos que saíram da Babilônia. Houveram vários grupos, várias levas de retorno de israelitas, né, voltando para a terra. Esse aqui provavelmente é o primeiro. É interessante a gente lembrar que quando Deus havia prometido que esse cativeiro viria, Ele também havia prometido que essa libertação aconteceria. O mesmo profeta disse a mesma coisa, que foi o profeta Jeremias. O profeta Jeremias passou 20 anos da vida dele anunciando que esse cativeiro ia acontecer. Mas ele também anunciou que esse povo ia voltar depois. E ele também disse que duraria 70 anos. Deus, antes da história acontecer, Ele já está escrevendo. Então, quando nós juntamos esses fatos, a gente lembra uma coisa muito importante: a história, acima de todas as coisas, é de Deus. É Ele quem a escreve. E ela obedece aos propósitos
do próprio Deus, seja através dos fatos dolorosos, seja através dos fatos maravilhosos de se viver. Deus está no controle da história e guiando-a conforme a sua vontade. Deus está constantemente agindo no nosso meio, de duas formas: ordinariamente e extraordinariamente. Extraordinariamente, a gente está tranquilo de enxergar que é quando os milagres acontecem, é quando as coisas não comuns acontecem, é quando a gente sabe que aquilo não era para ser o final e Deus vai lá e muda, e a gente fica maravilhado com aquilo que Deus faz, e a gente diz: não tem como ser outra pessoa, só pode ser Deus, foi um milagre. Mas Deus também age através dos meios ordinários. Quando nós temos um trabalho e a gente junta um dinheiro e a gente consegue comprar alguma coisa que a gente deseja, quem está me dando aquilo dali? É Deus. Ah, não, Deus não, quem trabalhou fui eu. Quem deu trabalho a você? Quem deu saúde para você trabalhar? Foi Deus. E Deus nos conduz em cada fase da nossa vida, em cada momento, em cada conquista, em cada dor. Quando nós cremos na soberania e na bondade de Deus, e nós não damos méritos a Deus só porque Ele está usando os meios ordinários, você vai começar a confiar no seu braço, você vai começar a confiar na sua força. Tiago capítulo 1 versículo 17 diz que todas as coisas boas, todo dom perfeito, toda dádiva vem de Deus, o Pai das luzes. Nada que a gente recebe é fruto da sorte. A pessoa está andando na rua, acha 20 reais, quer que o outro fala? Nossa, que sorte, achasse 20 reais. A sorte é a ideia de que o mundo está aleatório, de que não existe controle, não existe governo sobre o mundo, e coisas que a gente não sabe explicar estão acontecendo por sorte. Nós não acreditamos em sorte, nós acreditamos em providência. O que é providência? É Deus providenciando as coisas conforme a gente precisa, conforme o momento certo. Nós também não acreditamos, a Bíblia não permite, não nos ajuda a gente acreditar que tudo vem através do trabalho. O trabalho é santo, o trabalho é digno, nos é ordenado trabalhar. A Bíblia nos fala que quem não trabalha, que não coma. Mas acima de tudo, a gente entende que quem dá os frutos do nosso trabalho é o nosso próprio Deus. Mas o que nós vemos aqui no texto do Salmo 126 não é Deus provendo por maneira ordinária, e sim por maneira extraordinária. Por quê? E o rei Dario, que foi o primeiro que libertou o povo, iria libertar um povo para voltar para suas casas e ainda dar todo o apoio financeiro para isso acontecer. Era um povo minoritário, pequeno, sem força política, sem força de exército. Deus, em sua bondade, faz um milagre no coração do rei e o povo pode retornar para suas terras. Deus também usou o rei Ciro. Os dois juntos não só libertaram o povo, como também financiaram a reconstrução do templo de Jerusalém. Isso não é ordinário. Os homens mais poderosos daquela época servindo a uma das menores nações daquela época. Não tinha motivo aparente. O agir de Deus foi extraordinário e inegável. Ir para o cativeiro foi uma experiência, deve ter sido uma experiência extremamente terrível. A Bíblia fala que o cerco que foi feito em Jerusalém foi tão severo que as crianças morriam e os pais se alimentavam das crianças. Muitos morreram no cerco de fome. Muitos outros foram mortos na guerra, e o resto foi levado como prisioneiro. Mas agora eles estão voltando livres para reconstruir a sua história, para reconstruir a sua
a sua terra. A alegria que eles estavam sentindo era indizível. A alegria que eles estavam passando era tão grande que até os de fora podiam reconhecer. Veja, quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que a gente estava sonhando. Imagine você voltar num lugar onde você ama muito, 50 anos depois. Nossa, nunca pensei que eu fosse voltar aqui. E o seu coração se enche de alegria por estar vivenciando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. O agir de Deus no meio daquele povo foi tão grande que até os de fora conseguiram perceber o tanto que Deus havia feito na vida daquele povo. E o que é que eu quero que você entenda dessa primeira parte do Salmo, para você levar para o ano 2024? Nós precisamos aprender a estar atentos àquilo que Deus está fazendo ao nosso redor. Nós precisamos estar atentos àquilo que Deus já fez e tem feito, para que a gente possa não nos apoiar nos nossos braços e aprendermos a ser gratos. Porque um coração onde brota gratidão, onde reconhece o que Deus tem feito, não há espaço para reclamação. A reclamação é uma insatisfação com o que Deus tem reservado para a minha vida. E isso é forte. Isso é perigoso. A gratidão passa longe quando nós achamos que aquilo que nós temos é mérito nosso. Se é mérito meu, para que eu vou ter o coração grato? Fui eu que consegui. O que brota do mérito não é gratidão, é orgulho. Mas quando nós reconhecemos que todas as coisas vêm de Deus, quando nós reconhecemos que a bondade de Deus está sobre nós em todos os momentos, aí o nosso coração começa a brotar duas coisas: gratidão e contentamento. Nós temos aquilo que Deus tem separado para nós, e Ele espera que a gente se alegre com essa porção, sendo pouco ou sendo muito. Paulo diz que aprendeu isso. Paulo diz: eu aprendi a viver feliz em toda e qualquer circunstância. Sei viver feliz no pouco e sei viver feliz no muito. Se nós aprendermos a sermos gratos, alegres, sempre recordando daquilo que Deus tem feito, nos momentos difíceis a gente vai ter lembrete de que a gente não está abandonado. Nos momentos difíceis você vai poder olhar para trás e dizer assim: Deus sempre está comigo. Porque a gente faz assim, ó. A gente está lá passando por um momento super difícil, aí a gente chora, fala com Deus, e aquela coisa toda, ora e tal, e vai para a igreja e tudo, aí Deus vai lá e age, aí a gente fica feliz, dá uma festa, tem um culto na minha casa, oh que glória, glória a Deus, Deus agiu. 2 meses depois, está no sofrimento, depois está de novo, aí faz: Deus, tu me abandonou. Mas faz 2 meses tu estava me agradecendo, eu tinha feito uma coisa na tua vida, por que tu está com uma coisa que não está te agradando de novo, agora eu te abandonei? A gente precisa se prevenir da amnésia espiritual da gratidão. A gente precisa constantemente nos lembrar daquilo que Deus faz e tem feito na nossa vida. Deus me ensinou uma coisa bem simples. Eu tenho um costume que ele é fora do tempo, né? Mas eu ainda tenho esse costume. Eu gosto de imprimir foto, né? Na minha época eu peguei, viu? Eu peguei revelar foto, filme e tal, peguei essas coisas todas. E hoje a gente não revela mais filme, mas a gente imprime. Eu vou lá, pego as fotos digitais, faço uma seleção só das mais bonitas e eu mando imprimir. Então lá em casa você vai ver uma casa bem diferente, porque eu tenho várias caixas com fotos. Você vai ver, não é de quando eu era pequeno não, foto da minha família.
E eu descobri uma coisa simples, que o fato da gente não revelar a foto mais está fazendo a gente perder. Tudo que a gente tem de muito banaliza, né? Hoje você tira foto até de qualquer coisa, né? Quer mandar o preço para alguém, tu tira a foto do preço e a pessoa vê o preço, nem para digitar o preço, você tira uma foto e manda, só para não ter que digitar o preço, né? Então a gente tira foto para tudo hoje. Antigamente tinha 24 poses, 36 poses, né? Tem que escolher o que é que você queria tirar foto. Mas eu descobri uma coisa: todas as vezes que eu vou lá olhar as fotos daquilo que a gente já viveu, eu posso olhar e dizer assim: Senhor Deus, muito obrigado por tantas coisas que o Senhor já nos deu para viver. Você consegue enxergar Deus costurando a sua vida. E a gente precisa dessa visão para poder encarar o futuro. Porque o mesmo Deus que está conosco desde antes da criação do mundo estará conosco até o fim dos tempos. Jesus, uma das últimas palavras de Jesus foi essa. Jesus indo embora, o coração dos discípulos bem pequenininho, ele fala assim: eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim dos séculos. Por mais que o meu coração queira se sentir só, por mais que o meu coração queira brigar e reclamar, Jesus fala: eu estou com você. Não confie no seu sentimento, confie naquilo que eu prometi. Confie na palavra de Deus. Então, se você quer um ano diferente, você precisa ter um coração grato, entendendo que lutas fazem parte do ano, mas entendendo que a mão de Deus estará conosco em meio a essas lutas. Jesus nos prometeu lutas. No mundo tereis aflição, mas se alegrem. Eu venci o mundo. Eu estou com vocês. Você está do lado do melhor jogador do time. Você vai ganhar. Mas calma, o jogo ainda está rolando. Então, o Salmo começa com um profundo sentimento de gratidão daquele povo. Parecia um sonho quando nós voltamos para Jerusalém. As outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por nós. De fato, eles confirmam: o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso nós estamos alegres. No versículo 4, a gratidão se transforma agora num pedido: ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leite seco dos rios. De fato, Deus já havia começado a agir, mas muitos ficaram na Babilônia. 70 anos lá, tem gente que casou com o babilônico, tem casa lá, tem negócio lá, e disse: não vou voltar não, aquela terra lá está destruída, eu vou ficar aqui mesmo. O povo de Deus foi se perdendo nesse contato com o cativeiro, com outras culturas. E do lado de cá, uma terra, uma cidade sem muro, ou seja, uma cidade desprotegida, sem governo, sem reino, pequena. Imagine você sair da maior metrópole da época para Cabrobró. Era o que o povo estava fazendo, saindo da maior cidade do mundo na época, que era a Babilônia, para voltar para Jerusalém, uma cidade que ainda estava arrasada apesar das décadas. Ele fala: Senhor Deus, nós precisamos de Ti. Se o Senhor não nos fizer prosperar de novo, a gente não vai conseguir. Aqui tem um pedido dizendo assim: Senhor Deus, continua agindo em nosso meio, porque nós precisamos de Ti. Outras traduções assim: Senhor Deus, renova-me como as torrentes do Negueb. A torrente é esse rio que se forma fruto das estações chuvosas. No Negueb era um rio temporário. Era um rio que na época da seca do verão era deserto. Você passava por lá e você nem dizia que tinha rio lá. Mas quando vinha épocas das chuvas, né, o Negueb juntava essas águas das chuvas e formava um rio, e aquele local ficava cheio de vida. Então imagina um local onde você vê deserto e um jardim, depende da época do ano. Então ele fala: Senhor Deus, nós estávamos como o deserto, e nós pedimos que o Senhor nos renove,
traga de volta a vida com o teu rio. Eles queriam que Deus ajuntasse de novo todo o povo de Deus. Eles queriam que Deus desse forças em meio a esse deserto que eles estavam enfrentando. Uma força necessária para reconstruir essa cidade e para enfrentar todos os inimigos que estavam em volta daquela cidade. E conforme a gente lê a Bíblia, a gente enxerga que esses inimigos existiam. Com o livro de Esdras, com o livro de Neemias. Então o que eles estão afirmando é: Senhor Deus, nós dependemos de Ti para viver. Eles sabiam que podiam contar com Deus e é por isso que eles oravam. Muito da nossa dependência de Deus se expressa na quantidade de tempo em que nós oramos. Se você ora pouco, você já tem uma resposta. Você está dependendo pouco de Deus. Jesus nos disse uma coisa simples, mas difícil. João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim, vocês não podem fazer nada. A palavra que Jesus usa é nada. Dependemos de Cristo Jesus para tudo. Então nós devemos orar segundo 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Oração precisa ser um estilo de vida nosso. A primeira atitude que você precisa ter para ter um ano diferente é olhar para trás, agradecer a Deus, ver o quanto Deus está na sua vida e ser grato. A segunda atitude que você precisa ter para ter um ano diferente é se envolver mais com oração. Priorizar mais a oração. Você quer ver um fato comum dos nossos dias, uma desgraça dos nossos dias? Você começa o dia fazendo o quê? A primeira coisa que você faz quando você acorda: vou acertar aqui de 60%, pega no celular. A última coisa que você faz no dia: pega no miserável do celular de novo. O que está acontecendo com a gente? Você está dependendo de quê? Do celular. Veja que coisa perigosa. O que é para ser uma ferramenta está virando para nós um ídolo. A primeira coisa que você deve fazer é orar. A última coisa que você deve fazer é orar. Eu gosto de um hino que diz assim, que ele fala sobre oração durante o dia inteiro. Bem de manhã, embora um céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora, porque um coração pequeno pode um temporal abrigar. Ele fala para orar de manhã, de tarde e de noite, após os teus lidares. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Meus irmãos, você não está aqui para brincadeira, não. Nós estamos nesse mundo em guerra. Nós estamos nesse mundo em missão. Então nós precisamos regar a nossa vida com oração. Conforme Pedrinho colocou aqui, 52 semanas. De qual dessas 52 semanas você veio para o culto de oração? Me diga. Em que semana você separou uma noite para estar junto com seus irmãos, fazendo nada mais além do que orar? Pouco a pouco, a gente vai colocando de lado aquilo que é importante. Oração é levar as nossas questões e os nossos problemas para onde de fato eles têm lugar. Eu gosto da frase do Billy Graham quando ele diz assim: orar é para os fracos. É por isso que eu oro. A Bíblia fala que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Meu pai me dizia uma coisa, a mim não, ele dizia para a igreja inteira, né? Ele dizia: a Bíblia é o alimento do crente. Se você não está lendo a Bíblia, você está sem comer. E a oração é respiração.
Se você não está orando, você vai morrer asfixiado. De qual que você morre mais rápido? Olha, tá vendo? Sem ar você morre muito mais rápido. Quando nós oramos, nós reconhecemos aquilo que muito ser humano não gosta de reconhecer, que nós somos fracos, que nós dependemos, assim como o povo de Israel dependia, de um Deus forte e poderoso que pode todas as coisas. Oração é quando nós chegamos a Deus, ao nosso Pai, que a gente tem visto aqui no Sermão do Monte, esse vínculo de intimidade, de dependência, de prazer junto com Deus. E o texto continua. O texto no versículo 5 diz o seguinte: aqueles que semeiam chorando, façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Esse texto, eu não sei se vocês têm a mesma dificuldade que geralmente as pessoas têm. Por que a pessoa está semeando chorando? Ué? Ela está semeando alegre, ué. Ela está lá, está podendo semear, está se preparando para ter uma colheita, né? A segunda parte a gente entende, todo mundo colhe feliz. É ou não é? Plantou uma coisa, qual é o momento mais alegre? Quando você vai colher. Do coentro à manga, não importa, né? Pode dar pouco trabalho ou muito trabalho. Quando eu colho, é o momento mais alegre. Essa parte eu entendo. Mas por que ele está chorando quando ele está semeando? Você só vai entender isso aqui se você colocar no contexto do salmo. Eles estão voltando do cativeiro. A única coisa que eles têm para comer é o que eles vão semear. E aí é uma semeadura difícil. Se você tivesse que escolher entre plantar ou comer, então eles vão lá colocando assim: e se eu semear e essa semente não vingar, eu não tiver colheita? Aí eu nem comi, nem colhi, agora eu vou morrer. Então, o contexto desse finalzinho do salmo é quase da mesma situação como você plantar depois de ter perdido a plantação. Só que no caso deles, estão voltando do cativeiro. É uma última esperança em meio à dor. Semear com fome, com escassez é difícil. Você teve um ano maravilhoso de colheita. Você tira o que você vai comer naquele ano e faz o resto para você semear. Tá tudo beleza, tá tudo tranquilo. Todo mundo sabe trabalhar no bom, não é? Trabalhar no bom é muito fácil, não precisa de Deus para isso, todo mundo sabe trabalhar. Ir para o cativeiro foi essa difícil semeadura. Foi a parte difícil. Imagina você sendo fiel a Deus, vendo o povo sendo cercado, indo no cativeiro, e você passando por aquilo que é culpa do resto da nação, mas não é culpa sua. Mas Deus, em toda profecia, Ele é maravilhoso. Toda profecia onde Deus acusa o pecado do povo, todos os momentos onde Deus diz que Ele vai trazer a aflição, Ele faz: depois eu trarei o consolo. Porque o meu objetivo não é trazer o mal. O meu objetivo é trazer o arrependimento, trazer você de volta para o caminho. Imagine você que você está enxergando um amigo seu indo em direção ao precipício. E vocês dois estão, cada um numa moto. E você começa a falar com ele: olha, não vai por aí não, que vai dar no precipício. Ele: que precipício, que nada. Vai dar e você vai cair. E ele começa a acelerar. O que é que você faria para livrar o seu amigo do precipício? Rapaz, se eu soubesse que não ia matar ele, eu pegava a minha moto e jogava na moto dele. Saiu os dois machucados, mas ninguém caía no precipício. Por que você fez isso? Aí ele pega: vem cá agora. Você ia cair aqui, ó.
Quando Deus traz algo difícil, doloroso para a nossa vida, Ele está nos livrando de algo que nós não conseguimos enxergar, que é muito pior para nós. Ganhar essa vida e perder a Ele é perder todas as coisas. Quando eles estão voltando, eles estão tendo a colheita do cativeiro. Eles falam: agora a gente está voltando. Senhor Deus, muito obrigado, porque agora volta um povo melhor do que o povo que foi. Em alguns momentos da nossa vida, a gente está vivendo uma pesada semeadura. Nesses momentos, a gente precisa se apegar às promessas de Deus. São elas que nos dão esperança. Nós precisamos nos apegar naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos ter paciência pelo futuro, crendo na promessa de Deus que Ele está lá. Entenda isso. Deus está no futuro. Quando você chegar lá, Ele já chegou lá, ué. Faz tempo. E Ele está dizendo para nós: olha, se você investir em mim, se você confiar em mim, a sua semeadura não vai ser em vão. Se a sua vida for para a honra e glória do meu nome, eu digo a você, não vai ser em vão. Vocês vão plantar chorando, mas vocês vão voltar alegres com os frutos daquilo que vocês semearam. Nosso objetivo é continuar firmes, obedecendo a Ele, crendo que um dia encontraremos alívio. Numa certa perspectiva, a vida inteira aqui na terra é uma semeadura. Paulo disse assim, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pois para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, é colheita. Enquanto eu estiver vindo, eu estou semeando Jesus Cristo. Quando eu morrer, eu vou colher. Eu duvido você chegar no céu e falar assim: rapaz, me arrependi de tudo que eu fiz por Deus. O céu não valeu a pena. Cadê Arthurzinho? Vou contar a história de Arthurzinho ali. Arthurzinho, quando era adolescente, hoje ele é uma bênção, dou glória a Deus por isso. Mas ele, quando era adolescente, ele era muito chato. Todo o acampamento ele dizia que não queria ir. Todo o acampamento. Eu dizia assim: vamos fazer o seguinte, tu vai. Se tu não for, eu devolvo o dinheiro. Se tu for e não gostar, eu devolvo o dinheiro do teu pai para tu. E ele ia arrastando a mala, não querendo. Toda vez ele gostava. Hoje é doido para fazer um acampamento. Quando nós investimos em Deus, quando a nossa semeadura é firme na promessa de Deus, a gente vai voltar colhendo os feixes com alegria, nessa vida ou na próxima com Ele. A terceira coisa para você ter um ano diferente é que você precisa aprender a esperar em Deus. Esperar em Deus, meus irmãos, é ter esperança nele. Tem uma música que eu gosto muito, que quando a gente entende que esperança é aguardar no Senhor, que ele fala: esperar é caminhar. Quando nós esperamos em Deus, pelo tempo de Deus para cada coisa, a gente entende que às vezes o esperar já é o caminhar, dizendo assim: Senhor Deus, faz do teu jeito que eu estou aqui aguardando. Já entendi que na minha força não vai. Vai do teu tempo, da tua forma. E isso já é caminhar em fé. Mesmo em meio à dor, obedeça. A nossa esperança precisa estar focada em Deus. Quando nós estivermos semeando, chorando, difícil, Deus fala: confia em mim, haverá o dia da colheita. 3 coisas para você guardar: gratidão, oração e esperança. Que nós possamos seguir juntos como igreja, Deus, louvando ao nosso Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele falar. Glórias ao nosso Deus. Vamos orar? Baixe sua cabeça.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui por pura graça, ó Pai, do Teu nome. Nós estamos aqui, Senhor Deus, porque a Tua misericórdia, ó Pai, é sobre a nossa vida. Louvamos e engrandecemos, ó Pai, o Teu santo nome, Senhor Deus. Louvamos a Ti pelo Teu plano, ó Pai, para a vida dessa igreja. Por cada um que o Senhor tem trazido aqui, Senhor Deus, para cada um aqui, Senhor Deus, que tem dedicado a sua vida a conhecer mais a Tua palavra, a divulgar o Teu santo nome, a viver, ó Pai, como Jesus Cristo viveu. Nos perdoa, Senhor Deus, pela vida fraca, ó Pai, de oração e de leitura da Tua palavra. Traz do Teu verdadeiro arrependimento, ó Pai, ao nosso coração. Que nós possamos entender, ó Pai, que as nossas prioridades precisam ser redefinidas, ó Pai, a todo momento. Porque o nosso coração pecaminoso constantemente nos tira delas, ó Pai. E nós possamos, como a palavra de Deus nos ensina, nos oferecer como um culto racional a Ti, ó Pai. Dedicando tudo aquilo que nós somos e fazemos para a honra e glória do Teu santo nome. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, Teus filhos amados, ó Pai. Por isso eu te peço, ó Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com cada crente aqui presente, espalhado ao redor da terra. Amém.